Gente, hoje o tema é muito especial. Nós estamos aqui pelo Outubro Rosa. Nós vamos falar sobre câncer de mama e principalmente sobre o tratamento da quimioterapia e qual que é o efeito nos cabelos. Hoje, como convidadas ilustres, nós temos a doutora Érica Cauano, é Olá. ginecologista, obstetra e mastologista. Bem-vinda, Érica. Muito obrigada. E a nossa querida Marina, que trabalha com pesquisa de comportamento humano. Bem-vinda, Marina. Obrigada. Bom, para começar, esse tema é um tema muito importante, porque só no ano de 2023 foram diagnosticados 73 mil casos novos de câncer de mama. E isso vem aumentando com os anos. Então, a primeira dúvida que a gente quer esclarecer, Érica, é quando que a gente deve começar a se preocupar em pesquisar e tentar fazer exames sobre prevenção de câncer de mama? Então, é muito legal a gente comentar até essa questão de prevenção. Porque quando a gente pensa em câncer de mama, a gente pensa numa prevenção mais secundária, que a gente chama. Então, a gente quer diagnosticar precocemente esse câncer. Então, existem inúmeros estudos para determinar qual que é a melhor idade, onde a gente tem mais incidência, onde reduz ou não mortalidade de fato, isso vai impactar a nível de saúde pública. Para pacientes que a gente considera de baixo risco, a gente começa, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Americana, preconiza-se, a gente orienta que se inicie a mamografia de maneira anual a partir dos 40 anos. Em populações que a gente considera de alto risco, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais ao longo do podcast, mas basicamente, pacientes que tiveram parentes de primeiro grau com câncer, ou que elas mesmas já tiveram algum câncer, né? E o câncer de mama, ovário, próstata em parente de primeiro grau como o pai, que a gente esquece da próstata, né? Pâncreas também é correlacionado com câncer de mama. Se a gente recebeu radioterapia na região torácica entre os 10 e os 30 anos de idade. Então, tem alguns fatores de risco, né? Aí a gente vai falar um pouquinho dos testes genéticos mais pra frente. Também a gente, às vezes, já tem o diagnóstico deles. Então, a gente inicia a partir dos 30 anos anualmente. E, via de regra, a gente faz com mamografia e ressonância. Um intervalo de um para outro ali de mais ou menos 6 meses. Então, você vai ter mamografia anual e ressonância anual. Mas para você ter esse intervalo de 6 meses coberto. Porque, geralmente, se a gente está estudando nesse público, é um câncer um pouquinho mais agressivo, que pode crescer um pouco mais rápido. O interessante é a gente pegar ele bem pequenininho, porque isso muda completamente o tratamento e o prognóstico que a gente chama da doença, né? A chance de você se curar dela. Então, que é uma coisa bem específica para esse grupo que você falou, exatamente. né? Que foi o que aconteceu com a Marina, né, Mar? Você quer contar um pouquinho como que foi essa história pra gente? Sim, vamos lá. Bom, eu, na verdade, tenho agora 34 anos. Eu fui diagnosticada com 33, então, no ano passado, em dezembro, do ano passado. Tava grávida. De quantas semanas? 35 35 semanas. semanas. E tive uma gravidez super tranquila, né? Não sentia nada de diferente no meu corpo, não sentia nada tocando no meu peito, nada disso. Mas, como a doutora Érica já mencionou, né? Por exemplo, a minha mãe teve câncer de mama. Então, é indicado para mim e para minha irmã a gente começar a se cuidar, a fazer os exames de rotina 10 anos antes do que ela teve. E você já estava fazendo esse acompanhamento? Eu fazia desde os 26 anos, então. Ai, que ótimo. Né? E sempre fiz certinho, todo ano. Eu intercalava ressonância magnética, ultrassom, e depois de um tempo comecei a fazer a dos 30, mamografia. E aí, como um exame de rotina mesmo, a minha obstetra pediu, porque eu já tinha dado um ano que eu tinha feito meu último, e eu ia amamentar e tudo, então ia ficar aí, não sei quanto tempo, né, eu ia amamentar, mas, sei lá, vamos supor que se eu amamentasse um ano, eu ia ficar 2 anos aí, pelo menos, sem fazer exames. E aí ela pediu pra eu fazer, eu fui fazer e tal, fui fazer sozinha, e aí acharam um nódulo, e era um nódulo pequeno, e aí fizeram a biópsia depois disso, e aí viram que era realmente um nódulo maligno. E aí a minha filha, a Filipa, nasceu depois disso, né? 2 semanas depois, ali quando ela deixava de ser prematura. A gente induziu o parto dela.
E aí, depois disso, eu operei. E aí, a gente ficou muito na dúvida. A gente não, né? Os médicos Sim, do que ficaram fazer, muito né? na dúvida de qual seria o tratamento, né? E aí, eu cheguei pro meu médico e falei, olha, eu prefiro escolher entre a bomba e o spray, eu prefiro escolher a bomba. Então, Que é um pensamento que não são todas as pacientes que fazem, que têm essa ideia, porque dá realmente muita dúvida, né, sobre o que vai vir pela frente, né, Érica? A gente até estava conversando que, infelizmente, tem muitas pessoas que optam em não fazer o tratamento, não fazer quimioterapia por medo da parte estética, né? De perder o cabelo, de ficar careca, de ser estigmatizado, né? Então isso não pode acontecer porque existem recursos para isso, né? E então, e nisso tudo vem, tudo que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, né, Érica? Mas assim, em relação a Má, foi exatamente o que você conversou, né? Que ela estava fazendo o segmento, Exato. fez todo o protocolo e conseguiu diagnosticar super pequenininho. E aí, Exato. como o tratamento Isso é muito muda efetivo. muito Muda todo o efetivo. prognóstico. Muda, a chance de cura vai para 95% quando você diagnostica bem pequenininho, fazendo o tratamento adequadamente. Por isso que a gente sempre frisa, vamos tratar, Sim. né? Então, seu pensamento foi maravilhoso. Você foi muito bem assistida, graças a Deus, né? Mas é o que a gente quer que todo mundo tenha essa postura, né? De querer se tratar, de querer se cuidar, de rastrear, não se largar, achar que não vai acontecer. E a gente tem muita paciente que prefere não descobrir porque tem medo do tratamento. Então não vai fazer, se nega a fazer. Eu tenho pacientes de alto grau que ficam 3, 4 anos sem aparecer no consultório. Ah, não tava sentindo nada, tá ótimo. Sim. Só que isso, o que as pessoas não entendem, que quem procura acha. Que bom que ache, e que ache cedo, porque isso muda completamente a chance de cura dessa pessoa. Até aqui, né, que a gente tem os dados da taxa de sobrevida global em 5 anos, que você colocou no estágio 1, foi 96,84%, que é maravilhoso. O alto. estágio 1, gente, foi o estágio que a Marina fez o diagnóstico, né, que são um nódulo pequenininho. Então, isso muda muito. Quando a gente já diagnostica no estágio 3, por exemplo, já cai para 70%, né? Exato. Então, e é bem mais complexo, bem mais longo o tratamento. Com certeza. E, além disso, a gente sabe que o estilo de vida, né? A gente fala muito sobre a genética, né? A Má tem realmente uma genética muito importante, familiar, mas tem o estilo de vida também influencia no desenvolvimento, né, do câncer de mama. Então, tem alguns hábitos que acabam potencializando isso. Com certeza. Assim, Que são... Para começo de conversa, 85% dos cânceres, a 90% não são genéticos. A Má é uma exceção. Né? Então, parar para pensar que aí sim a gente vai começar a falar em prevenção primária, que é evitar a doença dela aparecer, Sim. que é puro hábito de vida. Tá nas suas mãos, Tá né? nas Aí, suas mãos, sim. né? Na grande maioria das pessoas, não no seu caso, não. Mas na grande maioria das pessoas é muito mais relacionado ao estilo de vida que elas têm do que realmente uma parte genética. Né? Uma coisa herdada mesmo, tanto que a gente não indica os testes genéticos para todo mundo, a gente vai indicar para quem realmente precisa, até pelo custo e Sim, claro. por uma questão de que a gente sabe que realmente a maioria não é. Então, hábitos de vida como sedentarismo, obesidade, excesso de comida, muita gordura saturada, tabagismo, alcoolismo. Então, é estilo de vida. E assim, a gente sabe quais são esses estilos de vida. Sim. Né? Estilos de vida não saudáveis. A gente não precisa ser... Não precisa fugir não, muito. exato. Mas é que muitas pessoas têm na ideia teste genético. Ah, eu quero saber se a minha genética vai ser... E, na verdade, isso só te cria um problema. Porque você tem um teste genético, ok. E aí você fuma, sedentário, exatamente. Você não faz os acompanhamentos, não adianta de nada. Não, né? Mesmo porque a maioria não é. Exato. Agora... E acho que tem até a história do pós, né? Isso é uma coisa também Sim. que eu levei muito pro meu oncologista e ele me trouxe de volta e agora, né? Passado o tratamento, passado não, né? Porque tem um tratamento que ainda dura 5 anos, uma hormonioterapia e tal, mas passado o pesado, né, do tratamento, o que eu faço para nunca mais viver isso? E aí ele falou, olha, eu gostaria que você virasse rata de academia. Maravilhoso. E que você comesse só... Pensa o que Deus fez, é o que você pode comer.
Aí eu, tipo, tá, mas o quê? Assim? Aí ele, O que Deus é isso? fez o pãozinho. Ele capacitou Pãozinho o na homem para o chapa. pão. Aí eu, tipo, Limpinho, não. sangrando. Podia ter feito, né? Porque é tão gostoso o pãozinho. E aí ele falava, tipo, não, mas um pão com grãos, um pão multigrãos que vem, né, enfim, da terra e tal. Sim, então ele me proibiu de algumas comidas. Proibiu não, né? Ele falou que não eram boas. Porque é isso, acho que tem a questão genética, que é muito poucas pessoas, né? Pouquíssimas, mas muito crucial quando existem. Então, Sim. é um controle Mas completamente que diferente. também como que todo mundo se cuida, né? Exatamente. E a história de latas, me falaram. Então, assim, latas é uma coisa que eu cortei. Enlatado e embutido são duas coisas que a gente tira para qualquer doença crônica, risco de câncer, doenças inflamatórias crônicas, que vai de artrite a endometriose, a tudo. Enlatado e embutido. Por isso que tá dando esse boom, né? De Exato. números de câncer. Então, assim, a estimativa até daqui 20 anos é que isso realmente só cresça, porque E aí a gente para pensar que o Sudeste tem o maior índice de câncer. Aí a gente tem dois vieses aqui, na verdade. Um, porque a gente é muito mais estressado, poluição, muito mais enlatado, muito mais sedentarismo, muito mais fast food, hábitos de vida não saudáveis, fuma, bebe. E a outra que a gente diagnostica. Porque apesar dos pesares, pro norte, nordeste, a gente não tem esse acesso à saúde como a gente tem aqui no Sudeste. Né? Então, tem as duas coisas. Né? A gente tem uma predisposição um pouco maior. E o pessoal do Norte e Nordeste, embora não coma, eu acho que tem mais acesso à comida mais da terra da mesmo, terra. né? É fazer feira, gente. É fazer feira, é preparar comida, é comer arroz, feijão. É comer comida. Comida. Não usar micro-ondas, etc. Exatamente. Né? Air fryer. Bom, vamos falar agora da parte do tratamento em si. Né? Todo câncer vai precisar de quimioterapia? Não é todo câncer que precisa de quimioterapia. Vai depender muito do tamanho. Se ele invadiu ou não os linfonodos, se ele espalhou para algum lugar, né? Qual que é o tipo de tumor, né? Tem alguns... Quando que a gente indica a quimioterapia? A quimioterapia é uma medicação que a gente coloca na veia para tratar sistemicamente, né? A paciente. Então, em tumores, em células que estão em proliferação. Então, a gente vai usar para tumores que tenham células em proliferação mais abundantes, ou seja, que eles são um pouquinho mais agressivos, né? Então, a quimioterapia, ela vem como um tratamento para diminuir essa parte celular, porque embora a gente faça o tratamento local, faça cirurgia, pode escapar uma microcélula. Então, essa é a diferença de um tumor benigno para um tumor maligno, né? Porque tem tumores benignos que crescem, podem até causar até uma mastectomia, por exemplo. Mas ok, né? Ok, mas elas não têm a capacidade de espalhar. O câncer, ele tem. E esse é o grande X da questão. Então, a quimioterapia vem para tratar pequenas células, tanto o tumor local como possíveis células que possam ter espalhados, principalmente nesses tumores que têm uma agressividade maior, que eles se proliferam de uma maneira mais acelerada. Tanto que em tumores que têm uma proliferação celular baixa, que a gente sabe que são mais indolentes, mais lentos o crescimento, que aí a gente ainda vai comentar do seu, que foi bem nesse limite, a gente às vezes faz testes genéticos em cima disso, para saber se vai ter o benefício ou não da quimio. O problema é que esses testes são muito caros e restritos a uma população muito... Infelizmente, os convênios não cobrem, o SUS não tem. Então, na dúvida, a gente acaba optando por fazer, pensando na sobrevida, no prognóstico, na chance de cura. Melhor cobrir tudo do que Exato. realmente sair uma brecha. Mas a medicina já está evoluindo a ponto da gente, até nesses casos duvidosos, fazer testes em cima disso para que a gente evite quimioterapias desnecessárias também. Enche a pessoa com a medicação e, na verdade, não vai afetar em nada o tumor. Então, a gente vê mais os malefícios disso. Da Má foi, né, um câncer que foi diagnosticado muito inicial, mas ela conseguiu fazer o teste genético, porque no caso dela, como tinha um fator familiar, ela tinha um gene, né, Má? E aí você teve que fazer a quimioterapia. A gente tem dois tipos principais de quimioterapia para câncer de mama, né? Tem a quimio vermelha, que são medicações que geralmente são mais agressivas, principalmente para queda de cabelo,
que não foi o caso da Má. A Má fez, nessa medicação da quimio vermelha, a gente faz os antracíclicos, que dão muita queda de cabelo. Na outra quimioterapia, que é a quimio branca, é um pouco mais leve, mas mesmo assim também tem queda de cabelo, que foi a que a Má fez. E como é que foi esse processo de você ter essa indicação de quimioterapia, Má? Conta pra gente. Acho que tem dois testes, assim, né, que foram necessários e que eu pude fazer. Então, logo que a gente descobriu, eu fiz um teste que é um exame de sangue simples, como se fosse qualquer exame de sangue, para saber se eu tinha uma mutação genética. E aí, o que eu entendi existem alguns genes mapeados que tem maior chance da pessoa ter ou não alguns tipos de cânceres. Mas mesmo assim, tem muitos genes que ainda não foram mapeados, né? Tipo, Vários. tem gente que a família inteira tem um câncer, e aí elas fazem o teste e não dá nenhum. Então, talvez seja algo que ainda não foi descoberto. E por isso também, né, que tem uma porcentagem muito, muito, muito pequena de que é genético. Então, quando eu fiz, a gente ficou esperando, por mais que minha mãe tivesse tido, não é certeza que eu tinha. E aí a gente ficou esperando sair esse resultado. Os resultados todos demoram bastante, né? Porque é isso, vai, volta, vai pra fora do país, volta. Então aí saiu o resultado primeiro que eu tenho o BRCA2, que é um desses genes que estão mapeados para câncer de mama. Tem o 1 e o 2. O 1 é mais perigoso, acho que tem maior a chance. É maior a chance, tanto de mama quanto ovário. E de ovário. Exato. E o 2, que é o meu, que aumenta também as chances, não Exato. tanto quanto o 1. Isso é uma coisa que já faz com que, pelo que eu entendi, a quimioterapia é boa Exatamente. para quem tem BRCA2. O câncer do BRCA2 reage muito bem à quimioterapia, Exato, porque né? pela alteração genética, porque a gente sabe que é genético, a gente sabe que ele é um pouco mais agressivo, né? Não é só hábito de vida, ele tem um gene ali que altera essa proliferação celular, então ele tem uma tendência de ser mais agressivo. Então, nesses casos, o benefício da quimio é um pouco maior. E tem alguns remédios da quimioterapia que agem muito bem nisso, né? Exatamente. Que é o caso do carboplatina, que acho Exatamente, que com a carboplatina. que ele vai direto nesse lugar da genética. Exatamente. Então tem os dois lados, né? O lado bom, que ele é bem tratável, e o lado ruim, que ele é meio agressivo, mais agressivo, né? Exato. Mais certeiro de que vai. A célula sabe o caminho, né? Que ela tem que Exatamente. fazer ali Exatamente. pra fazer algo ruim. Aí acho que esse foi o primeiro teste. E aí o segundo teste foi, depois então que eu tive a minha bebê, aí eu fui operar, então tem gente que opera antes, tem gente que opera depois, né? Isso. Isso é determinado de acordo com o tamanho do tumor, geralmente. Quando a gente tá meio limítrofe, a gente tem uma tendência sempre a operar primeiro, quando é pequenininho, né? Porque ele ainda tá restrito, o local a gente tira, e aí a gente consegue, com a peça toda, que foi o que aconteceu com o seu caso, ver de fato como que são os receptores, qual que vai ser a melhor terapia, né? Se a gente pega um tumor Ela muito... fez o suprassumo Ela fez né? o perfeito. Ela é a nossa paciente exemplar. Tanto foi você maravilhoso. quanto a sua equipe médica. Que sorte, né? Graças a Deus. E aí, então, aí a gente operou, fez só a quadrantectomia, que só tira o nódulo, pedacinho. Aí fizeram também pra ver se tinha alguma coisa nos linfonodos, tal, tudo certo. E aí eles fazem uma segunda biópsia nesse nódulo, que aí tiraram inteiro. Aí, quando tiraram inteiro, viram que deu algumas alterações da biópsia, que é isso que ela estava explicando. Não é né, tão do compatível, receptor. né? Tem alguma coisa que, assim, agora você pega o tumor de verdade, né? Ele inteiro, e aí consegue realmente mapear. Que era isso, eu tava grávida. Como tá. Antes eu tava totalmente grávida, né? Quando eu fiz a biópsia, eu tava completamente grávida, não tinha... E meu peito tava cheio de leite já. Aí eu tive, a Filipa, inibiram a lactação. Aí isso já é mais hormônio. Sim, Aí tiraram, meu corpo ainda não tava tão grávido, mas ainda tava grávida. Fazia 20 dias que eu tinha tido a Filipa. Então, acho que assim, ficou seu cenário foi fora do contexto, né, a questão dos receptores hormonais. Sim. E aí me falaram, faça o Oncotype. Então, que aí é esse segundo exame. Que aí eles pegam um pedaço desse nódulo que tiraram, mandam pra fora.
E aí, o que que eles têm? Eles têm uma base gigantesca estatística. Eu que trabalho com isso, eu amo essa história, assim, eu acho muito, muito legal. Eles pegaram dados de vários tumores e aí eles te dão um score de acordo com o seu tumor. Mas aí, nessa primeira fase, eles só olham para o tumor, eles não olham para mim, como Marina. Então, a minha idade, qual era o grau do tumor, qual era o tamanho do tumor, etc. E se era BRCA ou não. Ah, não, BRCA eles sabem, Eles sabiam, porque daí porque é por isso que deu vai. o score. E aí eles te botam um score. Aí tem o limite, que eu não lembro. Geralmente é 25, tem o de abaixo de 10, 25, aí tem moderado. E aí as discussões são quando que a gente vai indicar ou não a quimioterapia para esses scores. Daí volta, tipo, um número. E aí o meu número voltou, sei lá, 23, 24. E a partir de 25 você se beneficiaria com a quimioterapia. Aí ficou muito no limite. E aí eu voltei pro meu oncologista. E aí ele falou pra mim, eu vou tentar te livrar, te salvar da quimio. E daí eu falei pra ele, não, por favor, eu não quero que você me livre da quimio. Eu quero Atacar fazer com tudo que eu tudo, puder pra resolver isso agora. Então, vambora. Daí ele falou, vou estudar, vou pensar melhor e volto pra você. E aí ele voltou pra mim com essa sugestão de fazer uma quimioterapia branca, misturando essa história da genética, da carboplatina Perfeito. e com outro. E aí ele já veio pra mim também, quando ele veio me trazer a notícia, falando como é que ia ser, né? Que era semanal, eu ia usar um pique, que é um negócio que você usa no braço, etc. Que é como se fosse um catéter, gente, que é direto, ele fica direto para conseguir infundir as medicações, porque o tratamento ele é feito numa clínica específica, né? Porque as medicações são injetáveis, então tem todo um acompanhamento, porque tem paciente que tem reação, então tem uma equipe à disposição, né, com enfermeiros, médicos, para acompanhar o tratamento. Então, isso tudo também faz parte do processo, tem que ter todo um cuidado pela parte de infecção, então é um processo, né, longo, né, que você tem que passar. E aí ele já veio pra mim com a ideia de o que eu ia fazer já pensando nos efeitos colaterais. Eu acho que isso foi muito legal, assim, da parte da oncologia. Não é só assim, tipo, toma esse remédio aqui, vamos tratar só essa doença que você teve. Mas é assim, vamos tratar isso, mas você vai ter sua vida. E acho que isso foi muito legal. Tipo, você vai continuar trabalhando. Eu ia voltar a trabalhar ainda, né? Tava em licença. Você vai conseguir cuidar da sua filha. Você vai conseguir ter sua vida normal. Minimamente normal. Sim. E aí eu já sei quais são as suas ferramentas para você conseguir isso, sabe? Eu achei isso muito, muito legal. Tá. E nessa fase, gente, da químio, a gente tem a famosa queda de cabelo, né? Não são todas as quimioterapias que dão queda de cabelo no câncer de mama. Infelizmente, a maioria dá, principalmente na quimio vermelha, né, Érica? Exato. A Má fez a quimio branca, que são os taxanos, são menos agressivos, mas mesmo assim existe. E o que existe de possibilidades, né? Durante a quimioterapia, a gente não consegue fazer nenhum tratamento para evitar a queda de cabelo, mas da parte dermatológica. Existem as toucas térmicas, que são como se fossem... tem dois tipos. Um que é uma máquina, que é colocada uma touca no couro cabeludo. E essa touca ela vai ter uma ação de resfriamento do couro cabeludo. Isso é feito antes de começar a infusão da medicação, para que seja resfriada a região toda. E a ideia é que a medicação não consiga chegar ali, né, no folículo, e que o folículo fique protegido. A outra forma, além da máquina, são toucas, mesmo como se fosse um turbante. Em média, a temperatura ali deve ficar entre 18 e 22 graus, mas na vida real parece que é bem pior, né, Má? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Você fez a touca, os dois tipos, né? Sim. E você falou que não foi fácil. Não é fácil, assim, acho que foi bem... Acho que a touca foi muito puxada e cuidar do cabelo enquanto você tá fazendo a touca foi bem puxado. Então, eu comecei com essa touca que chama Elastogel. Nós temos algumas liberadas aqui na FDA. Não, tudo bem, pode falar. Essas Super pode. Tá. Não, era essa touca que ela era... É isso, né? Ela fica num freezer, assim. Então, fica um monte de touquinha. Aí, as enfermeiras têm que ficar trocando. Porque esquenta, né? Com o corpo esquenta. Sim.
E aí elas te trazem um monte de cobertor, tal. Então eu ficava, tipo, levava, tipo, casaco De de neve, neve, né? de esqui, tipo, casacão, assim, de frio. Aham. Entrava, elas, tipo, iam trazendo cobertor e tal. E aí, antes de começar a quimioterapia, e por mais meia hora, eu tinha que ficar com a touca na cabeça. Uhum. E elas ficavam trocando. E aí, da primeira vez que eu coloquei, eu olhei e falei, eu Não vai dar eu, conta. vou perder o cabelo. Não vou dar É conta. um incômodo muito intenso, né? É uma sensação que o corpo não tá acostumado e que você nunca teve, assim, algo parecido. Tipo, a sua cabeça congelando a sei lá quantos menos graus, entendeu? Porque é tipo você colocar uma cabeça, um pedaço de Freezer, né? neve Uhum. horrível. E é colado, né? Uhum. Então, tipo, Pressão, queima aham. Queima. a pele, assim. E aí eu falei, putz, não vou conseguir tal, não sei o quê. E aí eu, enfim, fechei o olho ali, falei, vou Foi. embora. E foi. E aí foram 16 sessões, eu usei. E elas iam trocando. Então, troca, aí fica mais pra lá, mais pra cá, tal. E aí, em um dos retornos que eu tive com o oncologista, eu falei pra ele, putz, tá difícil pra eu conseguir essa touca, tá duro, eu acho que tá caindo, porque teve uma hora que começou a cair mais. Uhum. É, e aí ele falou, você tá usando a máquina ou você tá usando a touca touca sozinha? mesmo. Uhum. Eu falei, não, tô usando a touca dele, não, então vamos usar a máquina. Uhum. Aí a partir dessa eu troquei. E aí acho que como tudo é muito novo, Sim. as enfermeiras falavam, tipo, não, mas você não pode trocar, você vai trocar no meio. Elas ficaram super preocupadas, né? Porque elas acompanhavam muito, elas eram, tipo, amigas, assim. Sim, elas ficam Fica preocupadas, mesmo. né? Elas tomam pra elas, assim, as Sim. questões todas, sabe? E aí elas falavam, não, mas você vai trocar no meio, você vai perder o cabelo se você fizer isso, porque o cabelo não tá acostumado, tal, não sei o quê. E eu, será? Delas, putz, eu não tenho coragem. Eu, não, vamos. Delas, tá bom, vamos. Elas compraram a briga, a gente trocou. E eu gostei muito mais de ter Da feito a máquina, Uhum. que foi, acho que, do meio do tratamento pra frente. A máquina, gente, já fica a mesma touca, né? Porque aí é uma circulação contínua, então não tem essa troca. Claro que não é confortável, mas é um controle maior da temperatura, porque né, É automático, automático, a gente né? perde a temperatura de acordo com o sim. corpo, não tem que ficar trocando. E aí é isso, eu chegava lá, fazia, fechava o olho e bora. Tá. E aí tinham 1000 cuidados, que não era só segurar a touca, aguentar a touca, né? Era isso, assim, eu só podia lavar o cabelo uma vez por semana com água gelada. Aí não podia acho que era 48 horas depois da touca, não podia lavar, e depois só com água gelada. Daí no começo, tudo bem, né? Nos primeiros dias ali ainda tava calor, mas aí começou a esfriar, e aí ao mesmo tempo começou a cair mais o cabelo, e aí eu tinha medo de você ver o cabelo caindo no ralo, assim, é a pior sensação. E aí eu comecei a ir no cabeleireiro, aí no cabeleireiro eu também via que estava caindo e que as meninas estavam preocupadas. As pessoas ficam com medo de mexer, ficam. né? Ficam morrendo de medo. Exato, Ficam. ficam apavoradas e é muito chato você dar essa responsabilidade na mão de uma pessoa, sabe? Com Tipo, certeza. ó, aí eu falava pra elas, gente, tô fazendo tratamento, vai cair, mas tenta mexer o mínimo que você puder. Aí tinha o shampoo certo pra usar, tinha que usar o pente do jeito certo e não podia tocar no cabelo. E mulher, né? Tô muito Nós somos acostumada mulheres, a exato. mexer no cabelo pra lá e pra Sim. cá, sempre ter o cabelo preso. Não Então, podia fazer nada. assim, tem algumas pacientes que raspam a cabeça, né? A Má optou por não raspar. E, assim, as toucas, elas previnem uma parte da queda, né? Então, a químio vermelha previne, em média, 40% da queda. A branca já é um pouquinho mais, 60%. Mas ainda assim cai cabelo, porque a quimioterapia, ela atinge a fase anágena do cabelo, que é justamente a fase que ele está crescendo. Então, os fios caem completamente. Então, é muita queda. E tem, na verdade, um processo mais intenso no começo, no primeiro até 3 meses depois, a gente continua tendo a queda, porque junta também com a queda do telógeno, que são os fios que já estão naquela fase de queda. Então, é muito difícil, porque vem ciclo atrás de ciclo de queda de cabelo. Então, tem pacientes que optam por raspar, e tem pacientes, essa é uma decisão muito pessoal, né? Porque também tem essa questão do estigma do paciente que está fazendo tratamento. Tem pacientes que usam touca, bandana, ou mesmo as laces que a gente estava discutindo, que são como se fossem próteses capilares, que são feitas super naturais.
E você chegou a usar alguma dessas opções, Mas? Você falou pra mim que a touca, a lace você não quis e a... Não, é isso, assim, eu acho que quando chegou ali bem no final, começou a ficar falhado. Uhum. E você nunca sabe até onde vai, né? É tudo muito novo, então você não sabe até onde o cabelo vai cair, não sei o que, se você vai precisar raspar. Então eu fiquei ali num limite de vou raspar e vou colocar um lenço e esperar crescer de novo, ou vou usar uma prótese. Fiquei muito nesse limite. E aí, como eu já tava muito no final, eu falei, agora eu já aguentei até Vou esperar. aqui. Agora termina, Eu né? vou terminar e se Ver for como o caso, fica. eu vou cortar ele bem curtinho e esperar crescer. E aí, até Deu foi tudo quando certo. eu fui em você, né? Eu ainda Sim. tava fazendo, eu tava no No final. finalzinho daqui. E aí a gente começou a tomar as vitaminas quando eu tava ainda terminando a químio. As vitaminas e a loção, Loçãozinha. também pra sobrancelha. A Má terminou a químio hoje a gente tá em agosto ainda, né? Mas faz um mês, né? Em julho. Foi dia 10 de julho. Dia 10 de julho. Fazem 2 meses. 2 agora. meses. 2 meses, né? Exato. E aí vocês podem ver, ninguém diz que ela Não, passou eu tô me tratamento. sentindo, tipo, muito cabeluda. Jamais. Compridaço, assim. E É outra isso. coisa, além dos cabelos, é muito importante que a gente não pensa, né? Cílios e sobrancelha. É muito pior, É. porque é isso que dá o aspecto de aflição, assim, sabe? É isso que deixa a gente abatidas. Eu até tava mostrando aqui umas fotos, né, pra doutora Érica, e assim, é muito chocante a cena da gente sem sobrancelha ou O de cabelo sem ainda cílios. vai, né? O Mas cabelo eu acho super que vai. aqui é uma coisa que faz parte do seu traço, né? Faz parte do seu contorno. Quando as pessoas te olham, elas já colocam Sim, aquela imagem, né? Sobrancelha, cílios, A expressão, a expressão né? facial. E você se olhar no espelho, você não se reconhece, assim. Você começa tipo, era isso, assim. Eu comecei a pintar, nunca fui muito de maquiar, mas comecei a pintar a sobrancelha, aprendi a pintar direitinho. Mas eu acordava de madrugada, sei lá, fazer xixi, eu olhava no espelho e falava, tipo, que é isso? E aí foi numa madrugada dessa que eu acordei, olhei e falei, não, chega. Eu vou fazer amanhã uma micropigmentação. A micropigmentação, gente, depois do tratamento pode fazer, durante não, né, Érica? Ou antes. Não, né? durante ou antes. Ou antes ou durante, Durante. por causa do risco. De infecção, né? Porque a quimioterapia baixa também a parte da medula, a produção. Então, a gente tem uma queda de imunidade muito intensa. Então, a gente é suscetível a inúmeras infecções. Tanto que a Má estava comentando que sempre reviravam ela de ponta cabeça para ver se alguma bolinha era algum ponto. Porque um pontinho de pus vira um abscesso, né? Então, durante, a gente não pode fazer nada muito invasivo para não aumentar o risco de infeccionar. Então, ou antes, ou depois. E eu devia ter escutado. Uma amiga, eu conversei com uma pessoa que passou por isso, né? Acho que faz muita diferença você conversar com pessoas que passaram Que e que estão passaram, bem e tal. E aí eu Inclusive, a Má fez colinda a sobrancelha dela, depois ela vai deixar. Ficou linda mesmo. O Ah, arroba. Pode falar, Ela pode ficou fazer, perfeita. porque foi muito... Foi Ficou a muito Giovana bonita. que fez, Gaioto. Ela arrasou, assim. E pra ela foi a primeira vez que ela fez alguém com quimioterapia Olha que que tava legal. totalmente sem. Ela já tinha feito algumas pessoas que tinham muito pouco, que estavam com muita falha, que tinham alopécia por alguns outros motivos, mas não que estavam passando por esse processo, que acho que também tem a parte psicológica muito forte, né? Né? De você devolver essa identidade. reconhecer de quase, novo, né? Exato. E eu lembro que quando eu fiz, assim, eu fui com a minha irmã, e a minha irmã também tava muito, tipo, Marina, você vai fazer, vai ficar muito estranho. que você vai Porque fazer? também tem aquela coisa da gente. Vai parecer uma taturana, né? Aquela coisa que fica com medo, né? Que vai ficar aquela morre de acento, né? Imagina o quanto que você pesquisou pra ir nela. Não, foi minha sogra que achou super, maravilhosa. muito maravilhosa. Que começa, né? Pesquisa. Você tem Exato. alguém pra indicar, deixa eu ver o trabalho. E aí a gente amou, a gente saiu de lá e no primeiro momento é meio tipo, tá tudo certo, será que é isso? Mas será que minha sobrancelha era assim? Já esqueci como é que ela era. E
E agora ela tá crescendo e você nem vê Você de nem tão vê. perfeita Não. que tá. Ela acertou muito. Porque ela não acertou tinha muito. como se basear, né? Não tinha uma correção, foto, né? né? Era realmente Era arte. zero, assim, era tipo, tela em branco. Não, ela arrasou. E o seu cabelo ficou diferente depois da quimioterapia? Ainda tá. Eu tô curiosa pra saber, assim. Eu acho que talvez um pouquinho. Não sei se é porque ele ainda tá crescendo, ainda vai abaixar, mas eu tô achando que ele tá vindo um pouco diferente. E Mais fiozinhos brancos. mais fiozinhos brancos. É. E tô louca pra pintar. E aí, Ju, pode pintar quando? Ju, Conta pra gente. Conta, né? Ju, Já nasci tudo, Aproveita já nasci com luzes do cabelo, né? Não, com babyliss. Exato. Na verdade, a quimioterapia pode alterar a textura do cabelo e a coloração também, né? Porque, na verdade, quando a gente faz a quimioterapia, são medicamentos que estão agindo na divisão celular, na mitose. Então, isso, a célula do folículo piloso, ela é uma célula que é super, tem uma velocidade de crescimento super, então é uma célula que tem realmente muito prejuízo quando a gente faz uma medicação dessa. Então, é comum cabelo branco, né? E também mudar a textura. Então, aquele fio que era mais fininho, ficar um pouco mais grosso, um pouco mais ondulado. E isso, com o tempo, vai melhorando, né? Porque a gente tem, como eu falei, essa fase de crescimento do cabelo, que é uma fase que dura, em média, 4 a 6 anos. Depois a gente tem uma fase de repouso. Depois a gente tem uma fase de troca de fios. Então, o fio vai mudando depois com o tempo. Claro que Olha o sorriso da mãe. essa fase, né? A gente libera a Cabelo, tintura. cabelo. A partir dos 3 meses após, você pode pintar. Tem algumas tinturas veganas, sem amônia. Hoje em dia tem muita opção. Então, tem algumas formas da gente fazer a questão de ajuste estético que todo mundo quer, né? Ninguém quer ficar, não precisa ficar com cabelo branco. Então, tem muitas opções que a gente pode liberar depois dos 3 meses, mas então tem que esperar um pouquinho, tá? Tá bom. E em mês, relação... Tá marcado já no cabeleireiro, já tá Já vou marcando. agendado. Ai, gente. Então, no final das contas, eu acho que, além de tudo, né, Eriquinha, acho que o que a gente pode falar também é muito sobre essa questão, assim, de uma visão hoje de que a gente tem muitas opções. A gente quis trazer esse tema porque nós, como médicas, temos uma visão atrás da mesa, né? Exato. E a Má, ela vivenciou e passou por tudo, então ela traz uma experiência. A gente bolou esse tema conversando entre a gente, porque eu aprendi muito com a Marina, muito. E eu queria agradecer ela por essa oportunidade, porque ela trouxe realmente uma visão que a gente vai levar para sempre, para Com cuidar certeza. das nossas pacientes Com e certeza. para ver todas essas preocupações que a gente não sabia, né? Todas essas dicas que você deu, tudo que você passou, que foi muito importante. E as dúvidas que a gente não sabe que tem. Exato. Né? Então, como que eu lavava o cabelo? Uma coisa básica, né? Que shampoo que usa? Tá, mas tem que. Porque a gente tá olhando, tem que ficar limpo, mas não pode lavar muito. Qual que Uma é o dica, limite, né? Na verdade, coisa- Exato. E acho que como é tudo muito novo, as pessoas também não. Tipo, é isso, as meninas, as enfermeiras que estavam ali me ajudando, elas também estavam com medo de arriscar, porque tem muita coisa em jogo, né? Tem toda uma autoestima, toda a Sim, identidade de uma exato. pessoa. Então, é difícil pra todo mundo que tá envolvido. Tipo, será que eu Exato. posso testar aqui? Será que é melhor não? Exato. E aí acho que elas vão aprendendo. Então, elas mesmas pegavam muito assim, qual é o negócio que você tá usando? Porque daí eu comecei a usar um negócio pra esconder as falhas. sim, essas dicas, então, na verdade, o que a gente tem que pensar? O couro cabeludo, ele vai ficar muito sensível, ele vai ficar igual um couro cabeludo de bebê, né? Então, vai ter descamação, pode ter coceira, pode ter sensação de ardência. Então, a gente geralmente recomenda lavar menos, então, pelo menos uma lavagem na semana, água fria ou realmente uma temperatura mais baixa, pra gente não causar dermatite. Tem shampoos que são um pH neutro, que é como se fosse um shampoo infantil, e tem shampoo que é em creme, que é um shampoo que vai, além de lá fazer a limpeza, ele faz uma hidratação. Porque o que acontece também, igual a questão da micropigmentação que a gente não pode fazer por contaminação, é que a gente altera todo o microbioma da pele, todo o microbioma do couro cabeludo. Então, tem shampoos específicos que a gente pode usar sem medo, que são naturais, que são veganos, e que eu falo que é o Yakult pro cabelo, sabe? Ele vai devolver aquilo que a gente perde na quimioterapia, porque você perde a proteção. Tem pacientes que optam por raspar a cabeça. E aí o que acontece? Ou que perdem totalmente o cabelo mesmo fazendo todos os cuidados. O que é super importante? Proteger do sol. Então, ou você usa os scarfs, ou você usa um chapéu,
ou protetor solar no couro cabeludo, que existe também, gente, protetor solar pro couro cabeludo. Então, protetor solar comum, né? A gente tem aqueles em spray, você pode usar, não tem problema nenhum. Então, isso é muito importante. Quando escolher lenço, é muito legal o lenço de cetim, porque ele não agride a pele, porque às vezes até o tecido, tem alguns lenços que têm um tecido um pouquinho mais grosso. Até isso pode dar dermatite. Então não precisa ter medo, na verdade, né? Porque dá aquele desespero, você acha que se dar um ventinho vai despencar todo o cabelo. Mas na verdade é uma fase e isso vai passar. A gente vê você aqui hoje, passou por tudo e tá aqui e bancou, falou, não, vamos lá. Então são coisas que a gente tem que ter um cuidado e também no nosso lado, né? Que a gente não fala, não, ó, volta daqui quando acabar tudo. Não, eu acho que tem essas orientações que você pode fazer, que faltam também para o paciente não ficar perdido e não ter medo, igual acontece, né? Que você falou que você foi em vários salões e não, a gente não vai nem lavar, não precisa disso tudo, né? E eu acho que o mais importante também é a gente saber que depois que acaba o tratamento, na verdade, o tratamento é longo, né, Érica? Não é um tratamento rápido. É longo. Quanto tempo dura um tratamento de câncer de mama? Varia de acordo com o estadiamento, né? Agressividade, mas, assim, de 6 meses a 1 ano, nessa parte mais intensa, cirurgia, químio, rádio. Mas a maioria dos cânceres ainda respondem hormônio. Então, vão mais 5 a 10 anos de acompanhamento. Sim. E são os anos que você vai tomando medicamentos. E essas medicações, elas vão ter também efeito, né? Em relação ao cabelo. Porque vai diminuir a velocidade de crescimento. Então, isso você vai ter nessa fase todo um processo. Então, a gente vai pulando etapas, né? Então, vai o quê? Essa etapa check, vamos para a próxima. E o seu cabelo vai voltar a ser normal. O que a gente precisa saber, que é muito importante, para que todas temos acesso a um tratamento de qualidade? O SUS... ele dá direito, né, Érica, a gente fazer alguns procedimentos. Conta um pouquinho mais pra gente. Então, assim, nós temos algumas leis que asseguram a população que a gente tem que cuidar do câncer, né? Existe uma lei dos 60 dias, que é do diagnóstico ao início do tratamento. Nós temos 60 dias para iniciar. É a nossa realidade? Não. Hoje a gente tem alguns estudos falando que a média são de 6 meses. E isso muda completamente a história, o tratamento, chance de cura. Então, isso é uma lacuna muito grande que a gente tem no nosso país, né? Não só nós, mas todos os países em desenvolvimento. E talvez isso seja uma das coisas mais marcantes que diferem a gente de países desenvolvidos, de fato, né? Então, o mundo ideal é que assim que a gente faça o diagnóstico, já esteja no dia seguinte, procurando já, no caso do câncer de mama, né? Um oncologista e um mastologista que vão fazer em conjunto, geralmente é uma equipe, vão fazer o acompanhamento e a discussão clínica do caso. Principalmente porque a primeira coisa que a gente tem vai ser a mamografia e já temos a biópsia, né? Para a pessoa ter chego nessa fase. E o exame clínico. O exame clínico determina muita coisa. Pelo tamanho, pra gente ver se tem acometimento do linfonodo. Então, o estadiamento do câncer de mama, ele é clínico, né? Por palpação, se a gente não palpa através do tamanho do exame de imagem, então a gente consegue já ali dar um direcionamento, né? Seja isso no particular, na rede privada, nos convênios ou no SUS também. O problema é esse gap do encaminhamento que a gente tem no Sistema Único de Saúde. Mas isso é um direito. E existe também leis que aprovam que ela tem direito até uma reconstrução imediata no SUS. Qual que é a realidade disso? Infelizmente. Infelizmente é baixíssima, né? Tem uma porcentagem de menos de 10, 20% de pessoas que já saem reconstruídas no ato da cirurgia. Sim. Né? A mesma coisa, a questão da prevenção, né? As toucas térmicas, elas não são disponibilizadas. São tratamentos que são em clínicas de quimioterapia privada. Então, assim, como a gente conversou, não são todas as químios que fazem cair cabelo. É importante passar essa informação, saber que existem essas possibilidades, inclusive perguntar para o seu médico o que eu tenho que esperar, né? O meu tratamento vai fazer meu cabelo cair, não ter vergonha, né? Porque a gente tem algumas pacientes que ou não esquecem de perguntar, ou então o médico também não se atenta a cuidar dessa parte, né? Inclusive, a Amá teve uma experiência de uma pessoa que você conheceu, né, Má, que fez a mesma químio que você e que não tinha essa informação. A gente se conheceu e ela tava de lenço. E a gente trocou. E aí ela falou, mas você
perdeu o cabelo? Quanto tempo faz, né? Já tá assim. Eu falei, não, eu perdi um pouco, fiquei com falha, mas eu usei a touca. E ela falou, não, pra mim a touca não ia funcionar e tal. E aí a gente conversando mais um pouco, a gente entendeu que a gente tinha feito o mesmo tratamento. E aí eu acho que também é muito uma linha do médico, né? De primeiro. Ter esse olhar, né, pra mulher também, né? Não só pro câncer que tá aí. Você não tem um câncer, você é uma mulher. Exato, ser humano por coisas, né? Sim, sim. A história da identidade mesmo, assim, né? Se você tiver uma autoestima mínima ali durante o tratamento, eu acho que é mais fácil de você lidar com ele, de você seguir em frente. E acho que também tem muito o que é prioridade para cada um, assim. Então, essa pessoa, por exemplo, que tava de lenço, ela tava ótima. E acho que algumas mulheres com quem eu conversei aí ao longo dessa jornada, ou que eu passei a seguir, né, nas redes sociais, etc., fizeram eu mudar muito a minha percepção do que é ver uma mulher careca, né? Porque eu acho que aí também é uma coisa da minha história, né? Eu tive minha mãe que teve câncer, e ela usava lenço ou ela não usava nada, ela tentou usar peruca, desencanou. Então, para mim era muito duro me imaginar no papel que a minha mãe ocupou e que não teve um desfecho favorável, né? São muitos anos, é uma outra medicina, outra história, mas então eu acho que a pessoa tem que estar muito bem com ela, assim. Para mim, eu não topava com uma bebê recém-nascida ter que lidar também com o fato de estar careca. Então, para mim, é uma coisa que era muito relevante, por isso eu aguentei a touca, passar por todo esse processo. Essa outra pessoa que tava de lenço, ela tava maravilhosa, ela tava radiante, ela tava bem, e ela tava com uma filha também, uma filha mais velha. E é isso, assim, pra ela tava ótima, sabe? Então, é o que tá fazendo sentido pra é o que você tá fazendo naquele sentido momento. pra você naquele momento, assim. E a gente precisa muito, eu pelo menos consegui aprender isso ao longo do tratamento, que hoje em dia eu olho pra uma pessoa que tá na cara, que tá passando por um tratamento, né? Porque quantas pessoas estão passando a gente nem sabe, mas que tá careca ou que tá com lenço, alguma coisa assim, e eu não olho mais pra ela com um lugar de tipo, coitada, ela está doente. Eu consigo olhar pra ela com um olhar de ela está ou tratada, como é o caso dessa pessoa, ela já tinha terminado a químio, tava crescendo o cabelo, tava tipo igual esses meus do cantinho. Ou ela está tratando, né? Sim. E é muito isso que você tava falando, assim. A gente tem muito medo da doença, da palavra câncer, quando a gente fala e tal, porque é uma doença que matou muita gente, que matou muitas pessoas das famílias de quem a gente conhece. E com muito sofrimento, né? E com muito sofrimento. E com muito sofrimento, esse é o X da questão. Exato, e hoje em dia não é mais tão assim, né? A medicina tá evoluindo muito, existem, né, todos esses exames que a gente tá falando aqui, os tipos de quimioterapia, os testes que são feitos, os exames para prevenir, para pegar no comecinho. E aí outro dia eu li em alguma dessas meninas que falam muito sobre isso, que eu achei muito genial, que a gente é a maior geração de sobreviventes a essa doença. E a sociedade precisa estar preparada para receber essas pessoas no pós-câncer. Com certeza. Sim. Precisa aprender a lidar com o cabelo dessas pessoas, porque o cabelo dessas pessoas vai voltar a crescer. Sim. A pele vai voltar a ser viçosa, elas vão voltar a trabalhar, elas vão voltar a ser mães, elas vão voltar a ser consumidores. Então, assim, como, né, não é mais aquela coisa de, faz qualquer coisa. Não, a gente precisa pensar no bem-estar dessa pessoa, porque ela vai passar por um tratamento e vai tocar uma vida. E é um olhar diferente, justamente porque, igual o seu médico falou, olha, você vai ter que ter um estilo de vida diferente. Porque antes a gente, ok, tratou o câncer, agora tá, vida que segue, né? Então, assim, até mesmo para tratamento específico de cabelo,
a gente tem muitas coisas para fazer depois que acaba a quimioterapia, e não é uma vergonha você falar, mas eu tô preocupada com isso. É uma coisa que você deve estar preocupada, porque faz parte do seu bem-estar, né? Igual a Marina falou, a sobrancelha, a gente não se dá conta no dia a dia, mas como que isso é importante para nós nos reconhecermos. Então, a gente pode fazer fotobioestimulação, que são aqueles capacetes de LED, logo depois. Podemos usar várias medicações, o minoxidil, tanto tópico quanto oral, estão liberados, mas, gente, sempre com orientação, porque existe um momento certo de usar, a dose certa de usar não é a mesma dose que a gente usa para tratamento de calvície. Então, isso tudo, a gente vai tendo cada vez mais essa experiência e know-how do que funciona para cada paciente, qual foi a quimioterapia, né? O que foi feito, o que dá para fazer naquele momento. Então, sempre vai ter algo para fazer, né? Então, foi o que a Marina deu de lição de vida pra gente. Vamos enfrentar, vamos fazer escolhas e vamos bancar as nossas escolhas, porque lá na frente, né, tem uma vida linda com a filhota dela pra seguir aí, com os cabelos já voltando, com a sobrancelha maravilhosa, e assim seguimos, né? Bom, meninas, eu acho que né? Maravilhoso. Nosso bate-papo foi muito produtivo. Eu queria agradecer do coração vocês, porque esse mês, o outubro, né? Não só o mês de outubro, né, gente? Mas, assim, pra gente reforçar o cuidado que a gente tem que ter e o olhar também mais delicado, né, com as pessoas, porque a gente nunca sabe o que uma pessoa tá passando, o que ela tá fazendo de tratamento, qual que é a jornada que ela tá de vida, né, Má? Então, acho que você pode falar suas considerações finais. Ai, difícil. Eu acho que é isso que você já falou, Ju, de saber ser gentil com as pessoas, né? De saber ser gentil com as pessoas, saber ser gentil com nós mesmas. Então, aprender a lidar um pouco, né? Com essa ansiedade de, eu quero ver meu cabelo crescendo logo, mas, putz, eu quero só ver meu cabelo crescendo, sabe? Tá tudo bem. E, assim, cuidar da nossa vida, assim, porque a gente, né? Quando tem essas coisas, a gente para muito pra pensar o quanto ela realmente é muito por um triz, assim. Então, acho que é só, enfim, agradecer por estarmos vivas e fazermos o melhor que a gente pode com o tempo que a gente tem aqui. E acho que isso de pensar, né, que nós somos a maior geração de sobreviventes é muito legal, assim. Acho que é muito gentil pra você passar com todo esse processo, se permitir passar por esse processo, que é um processo muito duro, mas que vai te permitir viver, né? Com outros olhares, né? E talvez conversar com outras pessoas que vão passar por isso e que vão, enfim, passar do outro lado, sabe? Com É certeza. um olhar empático, né? Não aquele vitimismo, coitadismo, né? É um olhar empático, assim, ser humano. Marina está fazendo tratamento. E a gente tem que lembrar que, quase na sua totalidade, é em mulheres, né? O principal fator de risco é ser mulher, né? Exato. Ter o XX. Sim. Então, embora tenha 1%, mas é muito pequena a porcentagem nos homens, geralmente no BRCA2, né? E nós somos mulheres. E nós mulheres temos as nossas particularidades. É claro que cada um tem uma vida, uma história, um gatilho diferente, um medo diferente, vai ter tem uma profissão diferente, então precisa às vezes de uma imagem, precisa... E nós somos pessoas que, independente de ser mais vaidosas ou não, nós somos... A gente se importa com o olhar, com o carinho, com o acolhimento, né? Que enxerguem a gente como pessoa e não como um número de prontuário, que te enxerguem como Marina, Sim. Juliana, Não Érica. colocar só ali na classificação, né? Sim, pra você, o que faz sentido? E te trazer para um protagonismo também no tratamento. Isso é muito importante. Então, acho que essa onda que a gente está vivendo, que é extremamente importante, da humanização da medicina como um todo, é trazer isso, né? Essa conversa, conversar sobre como tá a parte emocional, nutricional, quais as aflições, como você está se enxergando, se você perdeu alguma identidade, se você... Porque são experiências que transformam a vida. O câncer, diferente tem algumas doenças que fazem isso, mas o câncer em especial, ele muda pelo estigma, pelo tratamento, por tudo. Ele muda como a gente enxerga a vida. A gente é muito mais grato. A gente passa a entender que a vida é realmente um triz. E que a gente já passa a ser grato, né? Lembra o que é importante, que são as pessoas, não são coisas. Então, é uma coisa, no fim, transforma a pessoa como um todo.
né? E a gente tem que lembrar que nós somos mulheres, Sim. né? E nós temos graus maiores e menores, nós temos vaidade, a gente se importa sim com o nosso cabelo, umas mais, outras menos. Tem gente que trabalha com imagem, com o corpo, tem gente que, né, já passou por isso que nem você, às vezes não era uma coisa tão, mas pra você ficar sem o cabelo porque lembrava, mãe, isso é uma coisa muito particular, Sim. né? E quem tem que decidir isso é você, né? Uhum. É você. No fim das contas, a gente dá todas as opções. Eu acho que a medicina, nesse aspecto do câncer, sempre evolui muito. Como é o câncer mais prevalente, tirando de pele, no melanoma. É uma doença que é muito estudada. Tá chega no terapia-alvo e acha um gene, o HER2 e não sei o que. A gente tem bastante coisa acontecendo. Então, a sobrevida é maravilhosa. A gente tem que mudar. Exato, a gente tem que mudar um pouquinho como a gente enxerga as pessoas em tratamento e as pessoas no pós. Então, isso que você trouxe é fantástico, porque isso não é uma coisa muito discutida. Como acolher o pós. É, que acho que é o que eu tô vivendo agora, Exatamente. sabe? Que é tipo, tá, eu passei por tudo isso e agora? E agora? E não só eu, mas... E aí acho que também é uma outra coisa que eu aprendi muito no tratamento, que é... E as pessoas que estavam cuidando de mim enquanto eu tava tentando sobreviver? Família, né? A sua rede de apoio. Sim. Tipo, quem tava cuidando do meu marido quando ele tava lá todos os dias comigo, indo toda semana na químio, tendo que levar o computador dele pra trabalhar dentro do hospital. Então, né, quem eram os amigos que estavam Todo mundo passa cuidando? por isso junto com você, Exato. né? Exato. Você Quem não... tava cuidando da minha filha enquanto eu tava fazendo isso? Um bebê de 3 meses. Quem tava cuidando da minha irmã, que já perdeu uma mãe Tava vendo a nova. irmã. E E vendo tava você passar vendo a por irmã tudo passar aquilo. por um negócio que pra gente significa algo tão ruim. Então, né, do meu pai. Então, acho que teve muito esse negócio de como é que a gente também cuida de quem está cuidando. Sim. E aí, eu acho que isso também fez, mais uma das coisas que mudou muito pra mim é a relação e a valorização das pessoas que conseguiram ter empatia com as pessoas que estavam cuidando de mim, sabe? Perfeito. Mais do que só com você, com né? ele, no tudo caso. bem, eu tava ali, eu tava sendo cuidada, tipo, por vários médicos, por várias enfermeiras, né? Pelo Por meu eles, marido, né? pelo meu pai. Mas... E as pessoas estavam cuidando de todo mundo, pra mim. É um impacto emocional gigantesco. Que é a nossa história de ser mulher, né? A gente sempre tá cuidando de Do alguém. outro, sempre exatamente. se doando, lugar de cuidar. E quando energia a gente precisa feminina, ser né? cuidada. Cuidar, o acolher. É muito louco isso. É muito louco. Bom, gente, então... Obrigada. Agora vamos brindar a vida, né? Aproveitar o máximo que a gente pode e com muita informação. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.